Felipe Caiodê, doutor em Antropologia da Religião, psicanalista, estará participando daqui a pouquinho na Câmara Municipal de Dourados de uma audiência pública que falará sobre a intolerância religiosa, uma proposição do vereador Elias Ixi, que aliás já participou conosco aqui no portal Diário MS. Prazer recebê-lo aqui no nosso portal. Fala um pouquinho da sua palestra de hoje à noite na Câmara Municipal. Então, hoje à noite eu estarei na Câmara Municipal discutindo a tolerância e a intolerância religiosa. A tolerância religiosa é o contraponto da intolerância religiosa. Nós passamos a desenvolvermos a capacidade de não só compreendermos, mas também respeitarmos o outro, né, em virtude de suas escolhas religiosas. Isso é extremamente importante porque nós estamos vivendo em um mundo, em um país, onde cada vez mais as narrações religiosas são cooptadas para projetos extremamente conservadores que acabam marginalizando grupos minoritários religiosos. Esse preconceito é permanente, ele é muito forte ainda nos dias de hoje, Felipe? Com certeza, né? Nós, seres humanos, compartilhamos de uma incapacidade quase que coletiva de compreendermos que o outro ele pode escolher crenças diferentes, filosofias de vida diferentes, pode ter perspectivas de vida diferentes. E isso, com certeza, é muito visto no campo da religião. Do Oriente Médio à América Latina, nós vemos casos extremos de violência religiosa, né? Onde pessoas cooptam suas próprias narrações religiosas e acabam oprimindo outras pessoas. Então, é muito necessário que a gente discuta a importância de nós respeitarmos e compreendermos o outro, especialmente aquelas pessoas que já são historicamente marginalizadas, como, por exemplo, as pessoas negras, né, que têm as suas religiões, as suas identidades religiosas, que são em todo o Brasil marginalizadas. As pessoas indígenas também, onde nem são consideradas religiosas, né? Muitas pessoas acham que indígena não tem religião, né? Então, é importante nós pensarmos especialmente nesses grupos que já estão marginalizados, que são os que mais sofrem em todo o país e em todo o mundo. Por que essa dificuldade dessa aceitação, Felipe? Porque nós temos dificuldade, primeiro, em aceitarmos-nos, né? A intolerância religiosa, antes de tudo, é fruto de uma destruição cognitiva e subjetiva da própria pessoa, né? Simplesmente a pessoa externa, né, no campo social, no campo político, aquela não aceitação de si mesma, né? E como ela não consegue se aceitar, ela também, como se ela não consegue se aceitar, como é que ela vai aceitar o outro? Também tem outra coisa, né? Nós temos muita dificuldade em entender que o outro pode pensar diferente, que o outro pode ter uma visão de mundo diferente. E a outra grande dificuldade é que nós sempre optamos por narrativas que são extremamente hegemônicas. Por exemplo, o cristianismo no mundo todo se sobrepõe em relação às outras religiões e identidades religiosas. E boa parte da população mundial é cristã, e essa população acaba desenvolvendo uma perspectiva exclusivista. Elas acham que elas estão certas, que elas têm a verdade, e que por elas estarem certas e por elas terem a verdade, elas precisam converter outras pessoas. E essa conversão tem se dado ao longo da história de uma forma muito violenta. A Igreja Católica se aproximou dos evangélicos, ou os evangélicos se aproximaram um pouco mais da Igreja Católica também. Isso pode ser uma sinalização de que pode, de repente, ter um mundo diferente por aí? Sim, com certeza, né? Os cristãos eles têm se aproximado cada vez mais um dos outros. Ultimamente, esse diálogo entre cristãos e cristãos de diferentes denominações, né, entre protestantes e católicos, é chamado de diálogo ecumênico. Ecumênico vem de uma palavra grega que significa casa comum. Os cristãos eles começaram a entender que as suas diferenças eram apenas pequenas diferenças, mas que no final das contas eles estavam vivendo numa casa comum, que era a fé em Jesus de Nazaré. E a partir disso eles começaram a dialogar, percebendo os pontos em comum que obtinham em detrimento daqueles pontos que não são tão incomuns, que são pontos teológicos que podem ser dispensados, que podem ser colocados de lado para promover uma determinada solidariedade. Além disso, o pontificado, né, do Papa Francisco tem ajudado bastante nesse diálogo, porque ele é muito a favor desse tipo de solidariedade em relação aos outros cristãos. Com relação à palestra de hoje, qual que é a sua expectativa chegando a Dourados aí? Bem, eu tenho visto que aqui é uma diversidade religiosa muito grande, né? Me impressiona como o brasileiro, em qualquer lugar,
ele tem a capacidade de desenvolver uma espiritualidade, uma religiosidade. E em Dourados não é diferente, né? Já conheci budistas, já conheci católicos, já conheci evangélicos, já conheci pessoas de matriz africana, haverá judeus mais tarde e haverá também pessoas que não têm uma pertença religiosa. Então isso tudo indica que vocês vivem numa cidade extremamente diversificada, né, onde há diversas identidades religiosas, e vai ser muito bonito se essas pessoas se sentarem, conversarem, para perceberem, né, as coisas que têm em comum e respeitarem as suas próprias diferenças. Todos em uma mesa, mesmo local, todos em uma mesma mesa. Exato, né? A verdade é essa. Nós somos de uma única comunidade, que é a comunidade da vida, e somos de uma única espécie, que é a espécie humana. E se somos de uma única comunidade e somos de uma única espécie, nós podemos sentar e conversar como pessoas civilizadas, respeitando a dignidade do outro, né? Dentro da minha tradição, que é a tradição africana, nós acreditamos que nós somos a manifestação do todo. Nós não somos uma parte do todo da realidade, nós somos a manifestação do todo. E temos que valorizar a vida de cada ser humano, de cada indivíduo, e não só de cada indivíduo, mas a vida de todos os seres vivos. Então, o objetivo desse diálogo é justamente nós estendermos a todas as pessoas a dignidade que pertence a elas e nos vermos dentro delas e elas em nós. Nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Você vai poder acompanhar, portanto, a palestra do Felipe Kayode a partir das 19 horas na Câmara Municipal de Dourados.